Bom dia a todos, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos entrar na presença do Senhor nosso Deus, vamos falar com Ele agora, dar início ao culto desse domingo em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui na Tua presença, em primeiro lugar, para louvar, adorar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Também neste momento, ó Pai, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem suprido na vida de cada um de nós e principalmente agradecendo ao Senhor por ter nos salvo e também pedindo ao Senhor que perdoe os nossos pecados em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos agora participar, ministrar esse culto ao Senhor com confiança, com alegria, cheios da presença do Teu Espírito Santo. Visita, meu Deus, esta casa, este lar, esta pessoa que está cultuando conosco agora ao Senhor. Seja o Senhor enchendo da Tua presença, do Teu Espírito Santo, guardando a sua casa, cada vida que ali está presente, guardando também aqueles que estão no trabalho, aqueles que estão em deslocamento, em qualquer outra atividade, seja o Senhor guardando, protegendo, livrando, Pai, de todos os males, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo, Ele nos dirija, Ele nos faça lembrar, Ele nos ensine, Ele fale aos nossos corações através da Tua palavra, através dos louvores, através da forma que Ele aprouver trazer a nós a Tua revelação, os Teus ensinamentos, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, por mais esta oportunidade de nós estarmos aqui na Tua presença, neste último culto deste ano de 2024, em que nós também queremos agradecer por todo o cuidado, por todas as bênçãos, por todo o zelo que o Senhor teve por nós, por cada um dos nossos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Muito obrigado, nós já te agradecemos no início desse culto e queremos te agradecer hoje, amanhã e sempre por toda a Tua benignidade, a Tua misericórdia, o Teu amor que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado, Espírito Santo de Deus, pela Tua presença maravilhosa em nossas vidas, pelos Teus cuidados, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Recebe esse culto, porque é para o Senhor, o único que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E nós vamos então dar início ao culto dessa manhã. Primeiro quero dar um bom dia a todos aí, mais uma vez, na paz do Senhor Jesus. Hoje dia 30 de dezembro, né? Não, hoje é dia 29, né? 30 é amanhã, né? Vamos adiantar também, o ano está acabando, mas não tão rápido. Então hoje dia 29 de dezembro, nós estamos aí no último domingo do mês, então o último culto aí também do ano. E é um momento também de agradecer, né? Acho que o que vale a pena fazer na passagem do ano não é a gente ficar aí soltando fogos, né? Fazendo um monte de coisa aí que nada tem a ver com a nossa identidade cristã, mas a gente está aí agradecendo a Deus por toda a sua benignidade, por tudo aquilo que Ele supriu e, lógico, colocando aí o novo ano que está para se iniciar nas mãos do Senhor, para que Ele já esteja abençoando desde já, né? Em nome do Senhor Jesus. E nós damos início então ao culto nessa manhã, dando a palavra ao nosso irmão Luiz, que está aqui conosco, né? Para que ele venha trazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração, a revelação que Deus quer trazer à igreja através da vida dele, no nome do Senhor Jesus. Bom dia, irmão Luiz, a paz do Senhor Jesus, e o irmão está com a palavra. Bom dia, pastor Aguilar. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Bom Amém. Dia, Wanda. Bom dia, Tininha. Bom dia, irmã Deise.
como o Senhor falou, né, nós agradecemos ao Senhor por mais esse ano, que Ele nos sustentou, que Ele nos suportou, e que seja feito da mesma forma no ano de 2025. Damos graças porque crescemos espiritualmente. Vamos ser confrontados agora com a palavra de Deus, e essa palavra, ela vai mostrar o quanto nós dependemos de Cristo, o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos incuráveis, o quanto nós dependemos de Jesus para cumprirmos, como disse o apóstolo Paulo, a carreira que nos está proposta. A palavra de Deus, além de revelar a nossa natureza pecaminosa, as nossas inclinações ao pecado, a tudo que nos afasta de Deus, ela também tem o poder de nos curar, ela tem o poder de acrescentar a nossa fé, de sustentar a nossa fé. Então vamos fazer como fez Maria e irmã de Marta, que ficou sentada aos pés de Jesus. Neste último culto, nós te agradecemos, Jesus, porque na grande maioria dos domingos, nós estivemos sentados aqui aos teus pés para ouvir o que vem de ti. E que nunca sejamos que nem Marta, que não conseguiu enxergar a ti, que tu és Deus. Então, muito obrigado pela nossa salvação, muito obrigado pelo teu amor por nós. Edifica a nossa fé. Remove com teu sangue, Jesus, as escamas dos nossos olhos, para que possamos viver e te conhecer cada vez mais. Que possamos viver o nosso processo de santificação a cada dia. Toma-nos pela nossa mão direita e nos conduza nesse caminho estreito que nos levará à eternidade. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Hoje nós vamos meditar um pouquinho no Salmo 119. Fiquem tranquilos, porque não serão todos os versículos. Serão só 7 versículos. Salmo 119, do versículo 137 ao versículo 144. Versículos 137 ao 144 do Salmo 119. Eu vou passar a leitura. Bom, esse salmo, ele trata basicamente da maravilha que é a palavra de Deus. Nós temos outros salmos que falam da criação de Deus, da glória de Deus, mas esse é mais específico. Fala da maravilha da palavra de Deus. Então vamos lá, versículo 137. Justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Os teus testemunhos, tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Pequeno sou e desprezado, contudo não me esqueço dos teus preceitos. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos são o meu prazer. Eterna é a justiça dos teus testemunhos. Dá-me a inteligência deles e viverei. Bom, como eu gosto de falar, nós quando lemos alguma coisa do Antigo Testamento, nós devemos interpretá-las sob a luz do Novo Testamento. Então vamos
procurar detalhar um pouquinho o que está falado aqui. Justo és, Senhor, e retos são os teus juízos. Então aqui ele fala que Deus é justo e retos são os seus juízos. O que é juízo? Juízo são os mandamentos de Deus, é a palavra de Deus. Então, é nisso que nós temos que entender, que muitas vezes não fica claro. Aqui eu fui procurar no dicionário, porque a gente ouve tanto falar em testemunho, em juízo, em justiça, e isso confunde às vezes a nossa cabeça. Então, eu fui ver no dicionário cristão e fala assim: juízo é a palavra de Deus, suas leis e suas promessas, ato de Deus baseado na sua justiça. Ou seja, Deus nos julga, o juízo de Deus é o conjunto, é a lei, é como são a lei aqui no mundo. Tem a lei, tem um artigo, tem um parágrafo, tem um inciso. Isso é o juízo de Deus. Aí ele fala: os teus testemunhos, tu os impusestes com retidão e com suma fidelidade. O que é o testemunho? Muitas vezes nós temos que ir à justiça para prestar um testemunho. Prestar um testemunho é você, sob juramento, falar o que você viu naquela situação. Então, os testemunhos de Deus são declarações de Deus. E essas declarações de Deus a nosso respeito, a respeito da criação do homem, da criação da terra, a respeito de tudo. Esse testemunho é como ele está dizendo aqui, tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade. O testemunho de Deus é perfeito, porque Deus é perfeito. Então, quando ele nos criou, ele colocou em nós a mentalidade dele, a moral dele. Tanto que ele chegou e disse para Jesus e para o Espírito Santo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, em nossos corações, para não falar nas nossas almas, na consciência de que nós temos de existirmos, essa consciência, na verdade, ela é formada inicialmente pelos testemunhos impostos por Deus, que foi o que nos criou. Ele nos criou perfeitos, com declarações perfeitas. Vamos lá. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da sua palavra. Ou seja, nós temos que viver sempre de acordo com a palavra, nos lembrando, relembrando. Deus nos formou de uma maneira que o nosso cérebro, que a gente não estuda uma vez e nunca mais esquece, não é assim. Nós estudamos uma vez, aprendemos na sala de aula e depois, em casa, nós temos que recordar. E de vez em quando, em outras situações, nós novamente precisamos recordar aquilo. Isso por quê? Porque nesse mundo nós somos tentados, esse mundo nós teríamos inimigos, e muitas vezes, então, qual é o zelo? O que significa o zelo? O zelo é o cuidado. Nós temos que ter o cuidado de viver mantendo a palavra de Deus em nossas mentes, justamente para manter viva a nossa fé, na esperança na certeza de que o Messias já veio, de que Jesus já veio. Senão nós vamos cair e nos tornarmos iguais aos outros. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Tirei o óculos. Puríssima é a tua palavra, puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Aqui é quando nós somos chamados e escolhidos, tocados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo nos mostra o nosso pecado, nós conseguimos enxergar
a pureza e a beleza da palavra de Deus e o poder da palavra de Deus. Porque é o poder da palavra que nos sustenta. E Jesus é o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós temos que viver sempre, como estamos agora, aos pés de Cristo. Continuando, isso é muito importante agora, o 147. Pequeno sou e desprezado, contudo não me esqueço dos teus preceitos. Jesus sofreu, foi desprezado. Nós, igualmente, também seremos muitas vezes ignorados, perseguidos, como já somos, devido a sermos filhos de Deus. Mas ele fala aqui, contudo, não me esqueço dos teus preceitos, não me esqueço da tua lei, não me esqueço da tua palavra. Essa situação, essa realidade, ela quebra, ela lança por terra a teologia da prosperidade. Não é verdade. Eu te ponho por cabeça e não por cauda. Sim, nós podemos até ser cabeça, somos cabeça espiritualmente falando, mas não nesse mundo. Nós, pelo fato de nós não nos conformarmos, de nós não tomarmos a forma desse mundo, o homem comum que não é espiritual, ele vê em nós uma porção de Deus e nos odeia e nos faz inimigos, assim como ele é de Deus. Então está aí a beleza da palavra e o poder da palavra, porque é essa palavra que a gente não pode se esquecer, são desses preceitos que nós podemos nos esquecer. E diz assim, pequeno sou e desprezado. Muita gente com poder vai nos desprezar, porque a bênção deles está nesse mundo. Eles não reconhecem a Deus. Eles se deixam levar pelas riquezas materiais e não conseguem perceber que estão envelhecendo, enfraquecendo e estão tampando o vazio no coração que nós temos com drogas, com bebedices, com mulheres, com roubalheiras, com excesso de coisas que na verdade nunca satisfazem. Continuando, vem, sobre mim vieram tribulação e angústia. Todavia, os teus mandamentos são o meu prazer. Aqui novamente, a teologia da prosperidade cai por terra. O verdadeiro cristão é um homem angustiado, porque o mundo não suporta. Então aqui está dizendo, todavia, os seus mandamentos são o meu prazer. Ou seja, Jesus é a nossa rocha. Nós temos que viver sempre, eu não pertenço a esse mundo. A minha vida aqui nessa terra é dura, eu vou orar a Deus para me dar forças, para me dar direção, para eu poder tomar as melhores decisões e a minha vida não ser tão difícil assim. Dependendo, Deus pode até amenizar. Agora precisamos ter em mente. Às vezes eu vejo muitas pessoas nas ruas, envelhecidas, pedintes, com uma vida tristíssima, pedindo dinheiro, dependendo do favor do mundo. Mas essas pessoas, com certeza, ou na sua grande maioria, porque não há desculpa, porque nós somos indesculpáveis, elas tiveram uma juventude, elas escolheram se afastar de Deus. Então elas veem a nós e não a Deus, mesmo no final da vida. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que existe a justiça de Deus, mas existe a justiça do mundo. E nós temos que depender de Deus, pedir a Deus e nos esforçarmos para termos um mínimo, para chegarmos ao final dos nossos dias. Ele não nos desampara, como desamparou a Jesus, para Jesus morrer. Mas nós precisamos estar ligados nele.
precisamos, na nossa juventude, termos a coragem de nos ajoelharmos e pedir a Deus ajuda. É dificílimo, mas nós precisamos. A vida do cristão não é fácil. Continuando. Eterna é a justiça dos teus testemunhos. Dá-me a inteligência deles e viverei. Aqui existem vamos olhar sobre o aspecto do Antigo Testamento. Se nós vivermos conforme a palavra de Deus nessa terra, se formos esforçados, se os testemunhos de Deus encontrarem espaço em nosso coração, se as declarações que Deus faz ao nosso respeito encontrarem lugar em nosso coração, nós viveremos, com mais ou menos dificuldades. Mas olhando agora sobre o aspecto, com os olhos voltados sobre a ótica do Novo Testamento, nós viveremos, mas viveremos para nunca mais morrermos depois da nossa ressurreição, porque nós estaremos novamente com o nosso Deus. Então, finalmente, essa é a justiça de Deus, é a reconciliação, é Deus nos enxergar perfeitos e de novo a termos relação com Ele através da salvação de Cristo, através de nós crermos, através na fé que Jesus Cristo morreu, foi crucificado e derramou o seu sangue para termos paz com Deus. Este plano de salvação é a justiça de Deus. Obrigado, pastor Aguilar. Obrigado, Luiz. Glória a Deus, né? Palavra aí também muito importante, né? Objetiva para as nossas vidas. E falando sobre essa questão da declaração de Deus, que é a palavra de Deus, é importante sempre trazer isso, né? Porque as pessoas ficam desorientadas, né? Então, existe uma orientação espiritual, existe uma orientação nos ensinando como todas as coisas começaram, também como todas as coisas irão terminar aqui nessa existência humana imperfeita aqui na Terra. Então, existe tudo isso para quem quiser buscar, para quem está aberto a ir à palavra de Deus, as igrejas, os pastores, os irmãos aí pregando a palavra de Deus, para quem quiser, tá? E também realçou aí a perfeição de Deus, que é o único que é perfeito, né? Todo o resto, toda a natureza, a humanidade, os animais, vegetais, minerais, tudo é imperfeito. Você vai procurar ali, não tem perfeição. A perfeição só se encontra no Deus Todo-Poderoso. Tá? E o irmão realçou a questão do zelo, o cuidado que nós devemos ter com a palavra. Né? O salmista falando sobre isso, o irmão fez fazer um alinhamento, né, com o Novo Testamento sobre isso, mostrando o cuidado. Porque se tirar a palavra da igreja, a igreja não tem nada. O que vai ficar, né? Então tem que ter a palavra. É a orientação que Deus deixou para nós, é o que o Senhor Jesus deixou para nós. Então é importante aí esse zelo pela palavra e depois realçou ali a pureza da palavra. Então, tanto o zelo como também o que? Observar que a palavra de Deus ela tem que ser pura, ela tem que ser da forma que Ele nos deu, não a gente começar a acrescentar artigos, né? Fazer ali reformas na palavra de Deus, né? Colocar emendas na palavra de Deus, não tem como, né? A palavra de Deus ela é pura, pura é aquilo que não se mistura, que não se corrompe. Então é importantíssimo aí essa mensagem trazer isso ao coração, porque tem muita gente aí que começa a querer agradar os outros, né? E querer mudar a palavra e dizer, mas não é bem assim. Não, a palavra de Deus é da forma como Ele entregou e ela é benéfica para nós, né? Bom, uma coisa que é bom sempre realçar essa questão do desprezo, né? Que o mundo tem sempre esse desprezo. A pessoa que é incrédula, a pessoa que não conhece o Senhor Jesus, ela vai ter um desprezo pela palavra, ela vai ter um desprezo pela igreja. Então você vê aí que muitas pessoas sempre falando um monte de coisa, inventando, né? Pegando os piores exemplos. É claro que pessoas ruins, mal intencionadas, né? Corruptas, né?
Tem em todo lugar, e até disfarçadas aí de cristãs e de igreja. Tem em todo lugar, né? Mas normalmente só se fala quando a questão é com a igreja do Senhor Jesus. Aí o pessoal abre o bocão, aí mostra, fala, né? E isso demonstra o desprezo, né? A perseguição que tem aí. Então, se qualquer coisinha que o cristão falar, vai se dizer que é intolerância religiosa. Mas vocês já repararam que quase todas as piadas, quase todas as afrontas são feitas à igreja, né? Então, aos símbolos da igreja, né? Essas manifestações que tem por aí, que as pessoas usam os símbolos, que são símbolos sagrados de uma religião, não vou entrar no contexto aqui, se está certo ou errado. É um contexto legal. Se é para respeitar um, é para respeitar todos, né? Mas a gente vê que há aí um foco em respeitar a igreja, isso é normal, mas quando a igreja manifesta a sua fé, não é que ela está atacando ninguém, não. Quando ela manifesta a sua fé, quando ela manifesta a palavra de Deus, aí a pessoa já vem dizer que é intolerância religiosa e tal. Então é importante a gente entender, esse é o desprezo que o irmão Luiz acabou de falar aí, tá? O desprezo que tem pelo cristão, pelo crente, né? E outras coisas também, né? Perseguição em lugares que ele frequenta, em trabalho, né? Tudo isso faz parte desse desprezo também. O irmão Luiz falou sobre a questão de pessoas que passam a sua mocidade vivendo aí afastadas de Deus, inimigas de Deus, inimigas também dos filhos de Deus, né? E que quando chegam na sua velhice, sofrendo, passando por várias dificuldades, elas, ao invés aí de se arrependerem, né, e buscar o socorro de Deus, né? Claro que Deus vai usar pessoas, vai usar circunstâncias para ajudar, mas ela precisa sair daquela situação. Ela não precisa somente daquilo que está no momento, né? Tendo uma necessidade, talvez um alimento, um remédio, alguma coisa assim. Não, ela está precisando mais do que isso. Ela está precisando se converter, ela está precisando se levantar. E ela só vai conseguir isso realmente ela se curvando diante de Deus. Então a pessoa já está derrubada, humilhada, toda perdida ali no mundo, mas mesmo assim ela não se curva diante de Deus, ela não vai buscar a ajuda de Deus. E o irmão Luiz ele fecha falando da importância de viver, né, de ter uma vida de acordo com a palavra de Deus. E aí ele realça a questão independente das circunstâncias, né, que foi falado aí durante a pregação dele. Porque muitas pessoas acham que servir a Deus é só vitória, que não tem lutas, que não tem problemas, né, que não tem situações difíceis, né? Mas tem, nós sabemos disso, nós vivemos isso, né? A diferença é que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, esses problemas, eles já não são tão intensos, quer dizer, eles não atingem a nossa estrutura emocional, a nossa estrutura espiritual, física, da forma que eles atingiam no passado, porque a nossa esperança não está na solução deste problema, mas está no Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos que se Ele não resolver, ou se Ele não resolver logo, Ele vai dar um refrigério, Ele vai criar uma situação para que nós possamos suportar aquela situação. Então essa é a diferença, né? E da importância à palavra de Deus. E uma coisa que eu gostei muito é a questão da aprendizagem, né? E a pessoa não aprende uma vez só, né? Você vai lá na escola e aprende uma vez só e está pronto. Eu gravei, né? A não ser que tem aí um crânio, aí, alguns excepcionais que consigam isso, mas a maioria, né? Em média, é preciso que repassar. Você tem que chegar em casa, como o Nunes falou, fazer o dever de casa, daqui mais um tempo fazer uma revisão, né? E daqui mais uns anos tu vai esquecer de novo, vai ter que pegar de novo e fazer uma revisão. A palavra de Deus é assim, irmãos. Não adianta, hoje eu vi, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se eu ficar muito tempo sem ler essa parte aí, né? Sujeitar depois a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, vai fugir da minha mente, né? E quando vier uma situação que eu preciso colocar isso em prática, cadê a palavra? Como que eu vou conseguir? Então é necessário realmente ter contato com a palavra, com as experiências, né? Fazer essa comparação, né? Fazer esse alinhamento entre o Antigo e o Novo Testamento, entender porque o Antigo
ele conta as histórias que aconteceram de pessoas que obedeceram e de pessoas que desobedeceram a Deus. E qual foi o resultado, tanto da obediência como o resultado da desobediência. Então é importante a gente fazer essa comparação, porque nós estamos vivendo o contemporâneo de Deus agora. Coisas extraordinárias estão acontecendo e vão acontecer mais ainda, intensas. Então, por isso que nós precisamos ver que Deus ele cumpriu a sua palavra no passado e que Ele não vai deixar de cumprir no presente e no futuro também. Então, muito importante, irmão Luiz, que Deus continue aí orientando, iluminando aí, vamos para trazer sempre essa palavra objetiva, né? Ele abençoe a sua vida aí, abençoe a Cristina, abençoe aí tudo aquilo que aprove a Ele colocar debaixo da sua responsabilidade aí, no nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos louvar o nosso Deus agora. Qual o hino que nós vamos louvar? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 77 da harpa cristã. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí a confirmação, né? Guardar o contato, né? Manter o contato aí com Deus é importante, né? Para a gente tenha sucesso nessa caminhada, nessa peregrinação aí, nessa terra. Eu quero convidar os irmãos agora para abrir suas Bíblias, na continuação da palavra de Deus, no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 1. Jeremias, capítulo 29, versículo de número 1, nós iremos até o versículo de número 14. Enquanto os irmãos vão aí localizando, vou pedir aqui a Deus que nos dê sabedoria. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra, não seja o meu querer, o desejo do meu coração, não seja a minha vontade, ou aquilo que eu penso, ou aquilo que eu acho, mas seja o Teu Espírito Santo a nos guiar nesse momento, a me ensinar, a fazer lembrar,
a trazer uma palavra que venha do trono da tua graça, do teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E, meu Deus, abre, Senhor, aos nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Aqui tem um título, né? Esse capítulo 29 é um título, parece que é um título só, que é Carta da Almeida, né? Revista e atualizada, né? Tradução. Carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. São estas palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Euquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposa para vossos filhos, e dai vossas filhas e maridos para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam, eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio, né? Faltou só o assim diz o Senhor, né? Mas teve aí o diz o Senhor, então está valendo, né, irmãos? Está valendo aqui a palavra de Deus, muito forte a palavra, né? É uma coisa muito forte mesmo, mas que se a gente se ligar, a pessoa pode ter uma transformação na vida, tá? Uma transformação boa, muito grande, né? Porque no contexto aqui, nós vimos que as pessoas mais importantes ali de Judá, elas foram levadas para o exílio na Babilônia. O que Nabucodonosor fez? Ele pegou ali os nobres, ele pegou as pessoas que tinham a tecnologia, né? Os carpinteiros, os pedreiros, todo aquele pessoal que tinha ali uma capacidade técnica, que tinha uma capacidade de liderança, as autoridades. Era uma estratégia, né, do Nabucodonosor, a fim de que não ficasse cabeças pensantes capazes de fazer uma rebelião, né, contra o seu reino, contra a Babilônia.
e ele levava esse pessoal todo para a Babilônia, e eles eram bem tratados lá, eles tinham ocupações, né? Não estava sendo um terror não, pelo contrário, eles estavam tendo uma vida, não como se estivesse na sua própria terra, né? Mas estavam tendo ali uma vida razoável. E é nesse contexto que começa ali, o pessoal que está no exílio, começa a se lamentar. Você pensa, de repente você está na sua cidade, na sua terra, e de repente alguém tira você da sua cidade e bota lá em um outro país, em um lugar que tem a cultura completamente diferente, e você não conhece ninguém, né? E você não tem o direito de voltar, você é obrigado a ficar ali, é imposto a você que você deve ficar ali. Então esse é o sentimento que estava ali dominando o coração daqueles exilados, né? Os judeus que estavam ali exilados ali na sua terra natal. E aproveitando desse sentimento, né, que era um sentimento coletivo de quase todos, aqueles que não tinham a visão, né, espiritual, que não estavam tendo contato com a palavra de Deus, eles tinham essa visão de que Deus, mas aí não o Deus que se manifesta puramente através da palavra dele, daquilo que ele revela para nós, mas um Deus que é a vontade do homem, né? Aquele Deus que diz que vai ter mão pesada para um, né? Mas para o outro a mão é leve, né? Porque ele está dizendo que é assim, né? Não é Deus que está falando isso, Deus não faz acepção de pessoas, mas eles ali tinham essa concepção seguinte: nós vamos ficar aqui na Babilônia, mas isso não vai durar muito tempo, porque o nosso Deus, aquele Deus que abriu o Mar Vermelho, aquele Deus que fez nós passarmos pelo Jordão, aquele Deus que nos deu vitória, derrubou as muralhas de Jericó, ele não vai permitir que nós venhamos a sofrer muito tempo aqui na Babilônia. Então, uma visão de Deus que a pessoa quer, e ela fala que Deus vai fazer porque ela quer. E muitas vezes ali também aparece, né, as profetadas, né? Aparecem ali os profetas que se aproveitam desta situação e começam a falar, né, assim diz o Senhor distorcido, né? Olha, vocês vão sair da Babilônia, não demorará mais do que 2 semanas e Deus vai trazer todo mundo de volta, né? E as pessoas, elas começavam ali a ter aquela esperança, né, desse retorno, dessa volta. E o tempo estava passando, né? Estava acontecendo muitas coisas ali. As pessoas, como elas não queriam estar ali, elas começaram a não querer construir casas, não constituir matrimônio, né? Não tinham planos realmente para viver na Babilônia. E é nesse contexto, então, que nós vamos ver aqui a passagem, versículo a versículo, para entender o que estava acontecendo. Nós já entendemos, já falamos um pouquinho isso, né? Se não me engano, semana passada, retrasada, desse exílio da Babilônia, que isso foi marcante ali para o povo de Judá, né? Lembrando que nós também tivemos o exílio do povo de Israel, né? Lembra, né? As tribos do norte, 10 tribos do norte e 2 tribos do sul, que é Judá e Benjamim. E as outras 10 ficaram lá para o norte e foram levados para a Síria. E lá na Síria o negócio não foi fácil, né? Eles pegaram o povo quase todo e deixaram uma pequena população em Samaria. E o que eles fizeram? Eles pegaram populações de outros povos e misturaram ali com os israelitas que estavam em Samaria. Então descaracterizou completamente a cultura de Israel, a cultura ali, né, de servir o único Deus. Então ficou aquela coisa misturada. Por isso que quando Jesus ele encontra aquela mulher samaritana, existe aquela rivalidade entre os judeus e os samaritanos, porque os judeus consideram os samaritanos impuros, justamente por causa dessa grande mistura. Muitos ficaram espalhados no mundo e estão até hoje, e outros estão ali misturados com outros povos, que era uma estratégia da Síria para descaracterizar, tirar a identidade nacional de um povo, e eles usavam isso também com o propósito de evitar as rebeliões, né? Então, 2 estratégias diferentes. A Babilônia pegava os líderes, pegava os técnicos e levava para lá e deixava debaixo do nariz dela para que não pudesse ter liderança no local e fazer rebelião. Já a Síria
descaracterizava o povo, tirava a identidade do povo para que não houvesse isso. E como questão disso, que houve as 10 tribos até hoje, né, estão misturados, né, aconteceu realmente aí essa perda de identidade. E as 2 tribos que ficaram ali em Judá e foram para a Babilônia, elas foram restauradas. Mas por quê? Lembra de onde que vem o Salvador? De Judá. Para quem foi feita a promessa? Para Davi. Entendeu? Então existe ali uma sequência de Deus com a sua palavra, por isso o compromisso ali com Judá. Visto isso, né? Visto essas coisas, então vamos passar aqui a palavra parte a parte, né? Em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá, começa assim. São estas palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Então, a carta, ela tem um endereço, não só, claro que visava bem a classe que tinha influência, que eram os sacerdotes, profetas, né? A rainha que estava lá, né? Os nobres, todos eles ali, o Joaquim, que é o príncipe herdeiro, todos aqueles ali, era um foco porque pessoas que estavam em eminência e liderança, mas foi para todo o povo, né? E a carta ela foi enviada ali para o rei Nabucodonosor para que fosse depois transmitida a todo o povo. Então, irmãos, imagina só o negócio, né? Vamos imaginar um pouquinho, né? O povo naquela sede, naquela vontade, naquela angústia, naquela ansiedade de voltar ali para Judá, né? E de repente chega uma carta do profeta Jeremias. Aí o pessoal está falando, pronto, né? Chegou o decreto de Deus agora, nós vamos ser libertos agora. Olha, Jeremias trouxe uma carta poderosa que Nabucodonosor vai nos soltar aí. Começou aquele burburinho lá e tal. Vamos imaginar agora, né? Vocês já viram a passagem comigo aí, quando eles começarem a ler essa carta aí, a surpresa que eles terão, né? E não parece, pelas expectativas dele, que foi uma surpresa boa, né? Embora tenha sido, né? Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias e a rainha mãe, os oficiais, né? O Jeconias aqui, o Joaquim, né? Os príncipes de Judá e de Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros, né? Então, todo aquele povo que nós falamos aí, técnico, pessoal nobre, nós já falamos dessa questão. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safá, e de Gemarias, filho de Euquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia. A Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizia, né? Assim diz o Senhor, aí, irmãos, dos exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casa, habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposa, gerai filhos e filhas. Tomai esposa para vossos filhos e dai vossas filhas e maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-os aí e não vos diminuir. O que está dizendo a palavra aqui, irmãos? O que Deus está falando, tá, gente? O Jeremias, ele só está passando a palavra de Deus. Deus está dizendo, gente, vivam aí nesse lugar. Gente, construam aí nesse lugar. Façam famílias aí nesse lugar. Sejam felizes aí nesse lugar. Imagina que nós somos exilados. Aí, olha, mas que é isso? Nós somos exilados? Nós somos exilados. Por que nós somos exilados? Porque nós pertencemos a outro reino, né? Nós temos outra identidade e vivemos no meio, né, de um povo que pensa muito diferente de nós. Então, nós somos exilados. Então, a mesma coisa que está falando aqui, né? Tá? Não é porque Jesus vai voltar, porque vai acontecer o julgamento do grande trono branco, o tribunal de Cristo, vamos viver com um pouco glorioso, que a pessoa vai deixar de fazer as coisas que são necessárias para que ela possa ter uma vida digna aqui onde nós estamos. Isso trazendo para lá. Então, o povo, gente, não comprava casa, o povo não planejava casar,
O povo não se interessava em ir para uma escola aprender um ofício, uma profissão. Eles diziam, nós não vamos ficar aqui, para que a gente vai aprender essas coisas? Para que a gente vai fazer essas coisas? Né? E assim, tem muita gente que deixa de viver porque está vivendo um tipo de exílio, algum tipo de sofrimento na sua vida, e ela está esperando que Deus a tire daquela posição, quando Deus permitiu que ela entrasse naquela posição para que fosse produzido nela um crescimento. E ela não está aproveitando a oportunidade que Deus lhe deu para que ela possa crescer. É isso que nós precisamos entender. Havia um propósito. Deus não permitiria que Judá fosse levado para o exílio na Babilônia se ele não tivesse um propósito na vida daquele povo. Vamos voltar, né, para Jacó. Jacó, José, né, os filhos de Jacó. O que Deus fez? Eram poucos. Aquela população que vivia ali com Jacó era muito pouca. Não tinha como ter uma identidade ainda nacional. Não tinha como enfrentar os inimigos. Deus permitiu que eles ficassem ali por 400 anos no Egito. Para quê? Para formar. Não era porque Deus queria eles verem no chicote, na chibata, não. Para formar a nação. Mas se tivesse tudo bem bom no Egito, né? Era água de coco, sombra, né? Pegando surf lá, legal, né? Tranquilo. Eles iam querer sair do Egito? Não. Saindo como escravos. Ainda teve gente que murmurou. Imagine se a coisa estivesse boa lá. Então havia um propósito de Deus ali. E aqui também havia, porque o povo se corrompeu, o povo ficou idólatra, o povo se prostituiu, o povo entrou no adultério, faziam tudo isso tranquilamente na maior cara dura. Então Deus, para corrigir, permitiu que essas coisas acontecessem. Foram avisados várias e diversas vezes, mas não se emendaram. Então Deus permitiu, não para meter a chibata sem sentido, mas para que eles se consertassem, para que eles, indo para a Babilônia, eles se recuperassem, eles sentissem a dor da perda, mas não ficassem prostrados, porque Deus permitiu que lá na Babilônia eles fossem tratados com dignidade ou com respeito. E Deus queria que eles construíssem a vida deles lá, que eles refizessem a vida deles lá. Mas eles estavam amarrados na sua terra natal. Eles não entenderam o propósito de Deus. Muitas vezes Deus permite que alguma coisa aconteça na vida do irmão, da irmã, de você que está ouvindo a palavra aí, porque Ele quer fazer uma mudança, uma transformação, mas não é aquilo que a gente quer. Não, mas é porque eu queria ficar lá em Judá. Eu queria ficar lá em Salvador, eu queria ficar lá em Nova York. Queria, mas não é o que Deus quer. Não é esse o plano de Deus para a sua vida. Você tem que seguir o plano que Deus quer. É na vontade de Deus é que você vai se realizar. Então começar a construir dentro do lugar em que Deus te enviou. Porque prestou atenção na palavra, Deus falou que eu enviei, não foi Nabucodonosor. Nabucodonosor foi só um instrumento nas mãos de Deus para que se cumprisse a vontade dele. Quem exilou Judá foi o próprio Deus. Quem permitiu que essas coisas acontecessem foi o próprio Deus. Então é isso que nós precisamos entender. E às vezes a pessoa sofre ali um exílio na vida, todos nós sofremos, né? Você vai, está na sua casa bem bom, né? Criancinha, tal, daqui a pouco você vai, primeiro dia de colégio, saiu do seu habitat, né? Cotidiano, vai viver uma nova vida e se adapta, né? A maioria se adapta e vai lá, já tem as coleguinhas. Depois quando tu pensa que não, daqui a pouco você vai para a faculdade, daqui a pouco você vai, né, para o trabalho, para o mundo do trabalho corporativo, ou vai ser um empreendedor, mas vai fazer mudanças na sua vida. E tudo tem um primeiro dia, e naquele primeiro dia você é como se tivesse uma pessoa exilada. Você não conhece nada, não conhece ninguém, vai começar tudo de novo. Entendeu? E prosperamos, né? A maioria vai prosperar nisso aí, nessa nova fase. E isso pode acontecer de outra forma também. De repente, Deus ele quer que você passe por uma nova situação na sua vida. E você fica, não, mas eu quero voltar para onde eu estava.
eu quero ficar onde é que eu estava, mas não é o que Deus tem para a sua vida. Não é assim que Deus quer abençoar a sua vida. Não é assim que Deus quer transformar a sua vida. Então, o que nós fazemos? Oramos a Deus e pedimos direção. Senhor, qual é o projeto? Qual é o plano, né? Qual é a motivação deste exílio? Qual é a motivação desse acontecimento na minha vida? Puxa, eu trabalhei tanto tempo naquele lugar e agora eu saí, né? E estou nesse lugar, não gosto daqui, você está estranhando o lugar, você nem está fazendo nada para gostar, você nem entendeu que tem um propósito ali. Então a pessoa é para lançar. Por isso que Deus observou e viu que eles não estavam reconstruindo as suas vidas. Deus viu que aquele povo ficava só chorando, se lamentando e murmurando, ao invés de aproveitar as oportunidades que eles tinham para reconstruir a vida deles. Você tem reconstruído a sua vida? Você tem olhado as oportunidades, ou você é aquele que só olha, ou aquela que só olha para o passado e fica reclamando do que tinha no passado, né? Os melões do Egito, né? Aquela pessoa que fica só pensando naquilo que tinha no passado, ao invés de aproveitar aquilo que está aí no teu presente, ao invés de construir coisas novas. Não, eu não vou, eu vou esperar porque Deus vai me tirar daqui. Deus já te tirou de onde você estava. Você tem que ver que Ele te colocou nesse lugar porque tem um propósito para você aí nesse lugar. Então é necessário que a pessoa veja o que Deus quer. Não, a gente é muito incentivado a seguir, né? Não é a palavra de Deus, tá, irmão? Isso aí é coisa do mundo, né? A seguir o nosso coração, né? Faça o que tem vontade. Não é assim. Se você é cristão, você tem uma identidade cristã. E o cristão, ele segue a palavra de Deus. Ele não segue a sua vontade. Porque a nossa vontade é imundície. A nossa natureza humana, ela é totalmente pervertida. Se a gente for seguir ela, está perdido. Tem que seguir a vontade de Deus. Por isso que tem a palavra. Por isso que a gente tem a guia. A guia é a palavra de Deus. O que nos leva à presença do Senhor é observar a palavra dele e colocar em prática. Isso que nós precisamos aí, cada vez mais, entender, né? E ele continua aqui, né? Deixa eu ver qual nós estávamos. Eu vou completamente. Deixa eu pegar aqui também. Então, deu esse conselho de retificar as casas e tal, né? Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Algumas traduções vem a palavra prosperidade, né, e tal, né, e a palavra paz, e no original ele vem com a palavra shalom, que tem vários significados, né, entre eles paz, prosperidade, né. E isso é importante porque a gente vê um princípio que já vem lá do Senhor Jesus, né? Quem é que manda a gente orar pelos inimigos? Quem é que manda a gente querer o bem daqueles que nos querem o mal? É o Senhor Jesus. É verdade? Então a gente já viu. E ele diz, olha, quando essas pessoas estiverem bem, vocês também vão estar bem. Né? Aí a pessoa... eu vou falar um negócio aqui que é até falta de inteligência, mas é verdade. A pessoa está trabalhando numa empresa, né? Tem o seu emprego, tem o seu salário, 13º, férias, né? Uma série de benefícios e seguros, né? Que se acontecer alguma coisa, ela está coberta, né? E ela está orando lá, meu Deus, meu patrão é um miserável, Senhor, faz com que essa empresa ela tenha prejuízo, faça com que o meu patrão ela faz. E aí, gente, o que vai acontecer com ela se isso acontecer? Olha a inteligência, né? A capacidade do ser humano de não entender que ali ela está sendo abençoada. Né? A mesma coisa, nós estamos num país, na verdade, concordando ou discordando de quem está governando, né? Nós temos que orar para que o país ele seja bem sucedido, para que os campos produzam, para que a indústria seja uma indústria pesada, uma indústria de ponta, altamente tecnológica, para que haja empreendimentos, serviços, né? Para que haja prosperidade para todos, porque nós estamos fazendo isso para nós também. Né? Falar, poxa, mas eu não vou, cara, aquele camarada, meu Deus,
faz com que haja uma grande seca, faz com que a indústria ela se perca, ou, meu Deus, que os serviços se acabem. E você vai, o que você vai fazer nesse terror todo da sua vida? Entendeu, irmãos? Era isso que o pessoal estava querendo, né? Eles achavam que se isso acontecesse, eles iam voltar para a Babilônia. Não, eles iriam sofrer. Não ia voltar para Judá. Para ajudar, perdão, tá certo, corrigiu o que foi. Voltar para ajudar, entendeu? E isso não iria acontecer, porque Deus havia determinado. A gente vai ver aqui que eles vão ter uma bela surpresa aqui nessa passagem, né? Então, o segredo, você está numa situação, está no trabalho, ora para que Deus abençoe aquele trabalho, multiplica as vendas aqui, multiplica o rendimento, que dê tudo certo, né? Ainda que a pessoa que esteja trabalhando com você, ou esteja acima de você, ela não seja uma pessoa muito bacana, legal, mas é o seu trabalho, é o seu nome que está ali. Então, faça o melhor. Se aprove a Deus que abrir uma outra porta de trabalho, vai acontecer, vão te chamar, vão te levar até lá se quiser, mas faça o que é correto, faça o que é certo. Lembra, nós temos uma identidade, então não tem nada que ficar orando, desejando mal, querendo prejudicar, né? Trabalhando contra. Isso não é coisa de cristão. Irmãos, temos que, não é conforme a palavra que nós temos que obedecer, então vamos obedecer a palavra. Tá? Então você é o patrão cristão, também, né? Pagamento justo, ser justo com os empregados. É a mesma coisa. Quem tem identidade cristã é diferente desse mundo. Não se comporta que nem esse mundo aí. Então tem que haver diferença dos dois lados. Bom, diz aqui mais. Deixa eu ver aqui também é claro. É o versículo 8 agora, né? Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizo eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. O que acontece? Quando a pessoa está passando por um deserto, por um exílio, né? Sempre aparece gente dizendo, Deus vai dar vitória, Deus vai te tirar desse lugar, vai levar para um lugar de dupla honra e tal, aquela conversa toda, né? E a pessoa que está falando isso, ela está falando dela mesma. Ela não está falando o que Deus falou para ela falar. Não estou dizendo que Deus não possa falar, claro que pode. Ele é soberano, usa o que ele quer, como ele quer. Mas naquela situação, não é. Aquela pessoa já foi tirada de algum lugar e colocada ali porque Deus já está trabalhando nela ali. Aí a pessoa vai dar ouvido. Aí ela fica para lá e para cá, batendo cabeça sem direção nenhuma. Aí sabe o que ela faz? Eu vou sair dessa igreja porque essa igreja é fraca. A igreja que é fraca, né? Ela não segue a direção de Deus, ela não se coloca na obediência e a igreja que é fraca. Não, você está lutando como o povo de Judá aqui estava lutando contra a vontade de Deus. Eles foram para o exílio porque eles permaneceram sempre em rebelião contra Deus. E mesmo na Babilônia, eles mantinham-se nessa posição de rebelião contra Deus. Isso que você quer? É esse posicionamento? Porque vem a palavra de Deus, o servo do Senhor vai lá, ora a Deus, busca, abre a palavra, lê, aí você diz, não, isso não é para mim não, mas ele não sabe da sua vida, ele não sabe o que está acontecendo com você, você ouviu a palavra, Deus falou contigo, aí veio o outro lá que viu a tua cara, sentiu o drama ali, você falou da sua vida ali para alguém, já sabe, o Senhor disse que vai acabar, a partir de amanhã mudou a sua vida, e não muda, não, mas é porque aquela igreja é fraca, né? Aquele irmão lá é fraco. Não, você que não está dando ouvidos à palavra do Senhor, você que não está seguindo aquilo que Deus está dizendo. Deus falou que não mandou aqueles profetas, estavam ali dizendo para eles que era só vitória, que ia acabar rapidinho, né? Não tem negócio de rapidinho, é o tempo de Deus. Às vezes acontece você não voltar mais para aquela posição nunca mais.
Não quer dizer que você vai para o pior, não. Você vai para uma posição diferente, ou até uma posição melhor. Mas não volta mais para aquela posição. É o que Deus quer. E aí? O que você vai fazer? Vai lutar contra Deus? Vai insistir naquilo que não é bênção na sua vida? Porque se Deus tirou de lá é porque não é bênção na sua vida. Não é ali que Ele quer te abençoar. Então é importante a gente entender essa questão do exílio, porque mesmo no exílio não era tragédia para eles, não era maldição para eles. Mas Deus queria abençoar eles lá na Babilônia. Mas o que Deus queria? Que eles obedecessem. Era isso que Deus estava querendo. E até isso eles estavam ali relutantes, incapazes de obedecer. E vem a carta do Jeremias dizendo, vocês vão ter que ficar aí, fazer caso. Imaginem lá o povo como é que já estava ali naquela situação. Mas era a vontade de Deus e o desejo de Deus. E os que obedeceram, as pessoas que se prontiveram a obedecer, elas foram bem-sucedidas ali. Houve muitos ali que construíram família, negócios, né, trabalho, porque obedeceram a Deus. Né? Vamos dar continuidade aqui na passagem. Aí vem a palavra balde de água fria, né? Versículo 10. Diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então, olha só, só 70 anos, né? Imagina, para a gente 70 anos já é mesmo que, né, só na outra vida, né? Imagine naquela época que a expectativa de vida era bem mais baixa. 70 anos, aquela geração toda não ia voltar para Judá. Era isso que ele está falando. Gente, vocês aqui, vai voltar, Judá vai voltar. O povo de Judá vai voltar, mas vocês não vão ser esse povo, são seus filhos e os filhos dos seus filhos. Entendeu? Porque eu vou abençoar vocês aqui. Ele não falou que eles iam ter uma vida miserável ali. Eu vou abençoar vocês aqui. É só vocês obedecerem. Entendeu? Então Deus, ele tira qualquer chance. Aquilo foi um balde de água fria, né? Será que Deus precisa jogar um balde de água fria na sua vida para você entender o que Ele quer? Será que é isso que você quer, que Ele jogue também esse balde de água fria? Porque para muitos não foi. Para muitos foi até muitos ali estavam orando e querendo uma resposta de Deus. Senhor, o que é para nós fazermos? Nós construímos casas aqui, nós montamos negócio aqui, nós começamos um ofício aqui, nós nos casamos aqui. Muitos estavam querendo realmente uma resposta de Deus. E quando veio aquela carta do profeta Jeremias, ele falou, glória a Deus, aleluia, agora nós vamos, né, desandar aqui na Babilônia, nós vamos crescer aqui na Babilônia, nós vamos obedecer a Deus, mantendo a nossa fidelidade para com Deus. Isso não queria dizer que eles iam começar a adorar os deuses da Babilônia, não é nada disso, tá, irmão? Até irmão já está pensando até botar roupa no carnaval. Epa, calma aí, não é isso não, tá? Ele está dizendo, mantendo a nossa identidade cristã, tá? Não é sair para ir fazer besteira, não. E isso que ele está falando, manter a identidade cristã, mas construir a vida, tá? Tocar a vida, não ficar parado aí, conforme foi colocado aqui para nós, no nome do Senhor Jesus. Vamos seguir em frente aqui. Então já vimos, 70 anos, né? Só isso que Deus dá para ele lá. Aí depois ele fala assim, né? Isso é Deus através do profeta Jeremias. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, Deus, ele demonstra agora uma palavra amorosa, né, para com o povo. Ele tem pensamento de paz, pensamento de prosperidade, para que eles possam obter as coisas que eles desejam, não voltar para ajudar, agora não, mais tarde, né? Mas ele queria abençoar o povo ali. Eu tenho um projeto para vocês, e eu vou levar os descendentes de vocês, né, de volta. Aqueles que forem seus filhos, seus netos, eles vão voltar, não se preocupe, mas vocês não. Vocês vão passar esse tempo aqui, vocês vão ter que passar esses 70 anos aqui. Entendeu? Então, havia um projeto de Deus ali para o povo. E a gente vê que isso se cumpriu, né? Israel agora, né? O Judá está lá no mesmo lugar que Deus colocou ali e vai permanecer até a volta de Jesus ali, entre trancos e barrancos, né? E no final, o Senhor Jesus, para quem conhece a palavra, sabe que vai dar vitória. Vamos lá, continuando aqui.
Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então Deus, ele fala a razão, né? Vocês vão passar a me buscar, vocês vão passar a orar, porque vocês não estavam fazendo isso. Gente, tinha estatuetas de ídolos no meio de Judá. O povo estava idolatrando, servindo a outros deuses, fazendo coisas, né? Mandigas ali para servir a outros deuses, trabalhos para servir a outros deuses. Então Deus fala, então agora vocês vão me buscar. Agora vocês vão orar a mim, vão me reconhecer como o único Deus. E, de fato, o exílio na Babilônia foi um grande aprendizado para os judeus. A partir dali, eles passaram a abominar a idolatria. Foi um dos pecados mais graves que eles cometeram muitos outros, né? Mas esse, para Deus, é realmente abominável. Você virar as costas para Deus e chamar uma estátua de madeira, e chamar qualquer outra coisa de seu Deus aí, para Deus isso é uma grande afronta. Então eles passaram ali a mudar esse pensamento. E Deus, ele coloca ali também que a partir daquele momento, né, que eles fizessem isso, eles começassem a buscar Ele, né, eles iriam achar ao Senhor quando buscassem Ele de todo o coração. Mas o que será isso? Buscar a Deus de todo o coração. É Deus ser o centro da vida da pessoa. Tá? Ou você vê a Deus. Mas se a minha esposa me deixar, eu saio da igreja. Se meu marido me deixar, eu saio da igreja. Se eu perder o meu emprego, eu saio da igreja. Ah, se meu filho for preso, eu saio da igreja. Ah, se a minha filha cair na gandaia, eu saio da igreja. O centro é o filho, a filha, o marido, a esposa, o trabalho, menos Deus. Porque quando o centro é Deus, quando o centro é o Senhor Jesus, nós ficamos tristes. Claro, nós somos humanos, mas nós não negociamos a nossa dedicação a Deus, o nosso serviço a Deus. Não, continuamos servindo a Deus. Aconteça o que acontecer, eu vou permanecer porque Ele é o centro, Ele é o principal da minha vida. E aí que Deus está querendo trazer eles para isso. Eles estão vivendo realidades que qualquer coisa ali era o centro para eles, estatuetas, questões familiares, questão de negócio, e Deus queria que eles tornassem para Ele, que ele voltasse a ser o centro da vida de cada um daqueles judeus que estavam lá. É isso o propósito de Deus, é restaurar espiritualmente o seu povo, para que depois ele fosse restaurado politicamente, nacionalmente e levado ao local que Deus ali preparou para eles. Então é isso que está acontecendo. O que nós podemos ver nessa questão aí em relação à igreja, né? Chegando já no finalzinho. Nós estamos aqui também sendo restaurados, santificados, preparados para o reino de Deus, para o lugar perfeito, para um corpo perfeito e incorruptível. Mas nós estamos sendo preparados. Nós estamos no exílio. Nós estamos vivendo no meio de costumes, de práticas, de coisas que são diferentes daquilo que diz a palavra de Deus. Nós devemos manter a nossa obediência, a nossa fidelidade às nossas práticas, de acordo com a palavra de Deus, mas ter noção de que nós vivemos aí exilados, né? Nós vivemos aí no mundo, mas nós, como Jesus diz na oração sacerdotal, para que Deus nos guarde, né? Porque eles não são do mundo, eles estão no mundo. É a nossa situação. Nós não somos desse mundo, nós estamos nesse mundo. Saber diferenciar bem e ter a noção, nós precisamos ter essa noção de identidade cristã. Nós não podemos perder isso. Se a gente perde isso, a gente perde tudo. Tem que ter essa noção de identidade cristã. Pense agora você numa Babilônia, né? Tudo diferente da sua cultura, do seu Deus e todas essas coisas. Mas eu vou me manter ligado com o meu Deus, através da palavra,
palavra, vou praticar as coisas que agradam a Ele, vou orar a Ele, vou ter Ele como centro da minha vida, ainda que tudo ao redor esteja diferente do que diz a palavra do meu Deus, os ensinamentos do meu Deus. E aí ele vai finalizar, vamos lá para o versículo 14, não é isso? Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos de onde vos mandei para o exílio. Então, a promessa da restauração nacional de Israel, né? De Judá, né? No caso de Judá, mas a gente fala Israel, porque hoje o nome lá é Israel mesmo, né? Mas o povo Judá, o povo judeu, teve essa promessa, hoje eles estão lá, estão voltando para a terra deles, direitinho, e a promessa de Deus que vai ser cumprida. E a promessa da igreja é o resgate, né? O primeiro resgate já foi feito, nós fomos resgatados do pecado, nós fomos tornados inculpáveis, esse já foi feito. Mas o resgate desta terra, deste mundo, para o reino de Deus. E esse é na questão espiritual, mas é uma questão física também, porque nós vamos ter corpo. Nós não sabemos como é lá, aí a gente vai entrar no terreno aí das hipóteses, né? Nós não sabemos o que vai acontecer lá, mas nós sabemos que é o nosso lugar. Nós sabemos que lá não vai ter pecado, não vai ter corrupção, não vai ter as coisas que Deus abomina. A gente não vai precisar ficar lutando contra essas coisas, porque não vai ter nem nos nossos pensamentos, nós não vamos ser tentados nem nada, porque não vai ter. Então a gente sabe que ali é o nosso lugar, é a nossa terra prometida, é onde Deus vai nos congregar. Assim como ele fez com Judá, já está feito, ele vai fazer com a igreja também. E isso que nós olhamos, já lemos ali o Antigo Testamento, esse exemplo. E aí você pode se imaginar agora. Então eu entendo o que eu estou passando agora. Eu entendo a luta que eu estou passando. E eu entendo que Deus não quer que eu fique de braços cruzados. Ele quer que eu realmente venha a construir, que eu venha produzir, que eu venha fazer o melhor possível, né? Dentro, é claro, da palavra e dos preceitos de Deus. E é isso que a gente deve fazer. Então, que Deus ele tenha falado profundamente aí no seu coração. Talvez você, uma pessoa que ficou estagnada em alguma área da sua vida, esperando que Deus te leve para outro lugar, e você fala, é lá que é meu lugar, não vou ficar aqui. Será que é mesmo? Então, está na hora de você levantar essa cabeça, arregaçar essas mangas, orar a Deus e falar, agora eu vou tomar posse daquilo que Deus me deu. Perdão, Deus, eu não entendi que era isso que o Senhor queria, agora eu vou fazer o que o Senhor quer. Agora eu vou tomar uma posição. Né? Está na hora, tá? Já passou da hora, na verdade, né? Mas tem tempo ainda. Vai lá e fala com Deus, siga a sua vida na direção de Deus, seja feliz com a presença de Deus no nome do Senhor Jesus. Agora eu vou passar a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele venha fazer os comentários daquilo que o Espírito Santo estiver colocando no seu coração. Amém, pastor Aguilar. Hoje o senhor falou coisas tão boas e o senhor detalhou tão bem que fica até difícil comentar alguma coisa. O senhor já detalhou, vai ser uma mera repetição. Mas algumas coisas assim, eu não vou falar em ordem, né? Porque Deus falou, olha, vocês se casem, plantem. Por quê? Porque até para cumprir a promessa dele, ele precisava que tivesse povo para retornar, para ajudar. Não é? Uma coisa muito importante que o senhor falou também, muitas vezes, Deus permite mesmo, até por questões nossas, por atitudes erradas nossas, que a gente passe lá por um deserto, mas ali naquele deserto nós temos que, lógico, a gente pode pedir para sair e tudo mais, já que estamos lá, não sermos rebeldes a Deus, nós orarmos, dizer, olha, bom, já que eu estou aqui e não tenho perspectiva de sair, me ajuda a ter uma vida melhor aqui. Foi o que Deus falou, Deus ensinou a eles, a como viver no exílio. Porque, na verdade, o que se pega daqui, né, mas o senhor falou muito bem,
O povo tinha uma idolatria tremenda e Deus abominava aquilo. E nós somos responsáveis nessa terra pelos nossos atos. Então eles tinham que passar por aquilo. Deus não foi injusto, Deus não foi mau, Deus não foi nada. E também eu me lembrei quando o povo saiu do Egito e foi para o deserto, a grande maioria não voltou. Os que estavam, como o senhor falou, que sentiam saudade dos melões e tudo mais, esses não voltaram. Porque eles realmente, Deus teve que fazer nascer toda uma nova geração em liberdade, porque eles ainda eram escravos em mentalidade. Eles tinham dentro deles o Egito, mas não significa também que no deserto Deus os abandonou. Não, Deus não os abandonou. Né? A sola do sapato não gastou, a roupa não ficou rota e eles comeram e viveram. Então, isso é muito importante. Outra coisa que o senhor disse agora, para arrematar, Deus prometeu um resgate, não para aquele povo, mas para os seus descendentes. Porque é muito importante entender o que o senhor disse. Antigamente, hoje nós chegamos aos 70 anos até com uma certa facilidade, não é? Mas para aquele povo, aos 40 anos, o cara já estava acabado. Então, como dizer, né? Deus prometeu um resgate, e nós também. Quando Jesus ressuscitou, estava intrínseco, ficou o que garantido? Ficou garantido a salvação, novos céus e nova terra. Não sabemos como será essa nova terra. Nós teremos ainda alguma coisa de humano em nós, mas não sabemos. Eu, por mim, adoraria voltar a correr. Imagina correr, não cansar, não gastar meus joelhos. Seria ótimo mergulhar, seria ótimo. Né? Mas será? A gente não sabe. Isso é a nossa mente aqui, que é uma mente limitada. Né? Então, o senhor falou aqui foram abordadas coisas. Somos responsáveis pelas nossas atitudes. Deus, Ele nos repreende, sim. E Deus ainda prometeu para eles aqui, ó. E ele falou no final, depois de dizer tudo isso, ele falou assim: eu é que sei o pensamento que tenho. Pensamento, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vos desejais. Ou seja, ele falou: olha, eu estou dizendo tudo isso, mas o meu pensamento, vocês estão entendendo como uma coisa ruim, mas não é não. Eu é que sei o pensamento que eu tenho a respeito de vós. Mesmo ali, todos eles não voltarem para ajudar. Não é? E ele diz: olha, orem a mim, invoquem, buscareis e me achareis se me buscares de todo o coração. Busquem-me nessa terra, para viverem melhor nessa terra. Por isso que eu sempre digo, mesmo nessa terra, nós temos o direito de pedir a Deus. Agora, evidentemente, ele falou: vocês plantem lá o pomar de vocês. Então, hoje em dia é mais fácil, nós temos internet. Eu ganho pouco, eu estou revoltado com o meu patrão, tá bom. Então pega final de semana, à noite, faz um cursinho à distância, se esforça, melhora a sua vida, procura criar condições que você tenha um casamento um pouco melhor, aprimore-se, a esposa também aprimore-se em alguma coisa. Nós podemos, Deus está dizendo: faça alguma coisa, porque vocês têm que fazer alguma coisa. Deus não deixou aqui para a gente ficar pastando, comendo mato. Não, Ele quer que nós façamos alguma coisa, entendeu? E Ele fala, né, serei achado de vós, ou seja, vocês vão me encontrar, né? E farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações. Aqui Ele prometeu: eu vou juntar vocês lá, como eles estão juntos de novo.
diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então aqui, quando Deus botou aquela espadinha lá flamejante na porta do Éden, eu não sei para onde nós vamos voltar, mas Jesus nos resgatou. Então, sempre que nós formos olhar o Antigo Testamento, sejamos assim, e principalmente busquemos viver em fidelidade a Deus nessa terra, porque nós somos como peregrinos em terras estranhas, independente de todas as perseguições, e continuemos buscando a Deus. Graças a Deus, podemos ressaltar uma diferença. Jesus, o Messias, veio. O Messias, ele deixou a mensagem dele, ele morreu e ressuscitou. Ele não ia ressuscitar para não voltar. Jesus foi visto por 400 irmãos, por 400 crentes, e isso chegou até nós. E nós estamos vendo os sinais desse mundo, que em breve, não sabemos quando, nós voltaremos, mas está garantido o nosso resgate. Garantido por quê? Porque a nossa alma, para os que morrem antes do retorno de Cristo nas nuvens, ela já está na região do descanso. Nós já temos um conforto, um consolo, mas teremos ainda um corpo glorificado. E o amor de Deus é tão grande que o seu Filho, a pessoa do Filho de Deus, tem um corpo igual ao que nós teremos. Então era isso, pastor Aguilar. A sua pregação ela foi animadora, ela nos edificou, ela nos renovou, ela nos deu forças para enfrentarmos um 2025 que tudo leva a crer vai ser muito difícil, e possamos, ao longo de 2025, nos lembrarmos dessa palavra que o Espírito Santo nos deu através do Senhor para nós hoje. Então Deus abençoe o Senhor, a sua família e tudo o que aprove a Ele que o Senhor cuidasse aqui. Amém, pastor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos agora orar a Deus, né? Fazer aquela oração de intercessão e que você coloca diante de Deus a sua vida, né? E sempre recomenda as questões espirituais. Você que está fraco espiritualmente, né? Está já na fé há algum tempo, mas está fraco. Pede a Deus para renovar, né? As suas forças, renovar a sua fé, que você consiga ver a palavra e ela produza a fé no seu coração. Então vai pedindo aí as coisas espirituais, renovo espiritual, que está fraco, fortalecimento, tem alguma coisa que está te perturbando, está te tentando, para que você seja fortalecido naquilo ali, você supere aquilo ali. Essas coisas espirituais importantíssimas, porque muitas vezes essas coisas espirituais é que têm causado danos nas demais áreas da vida, entendeu? E, claro, nós colocamos também as outras necessidades que a pessoa tem, passando por dificuldade em relacionamento, casamento, família, trabalho, saúde. Coloca diante de Deus, fala com Deus, abre o seu coração. E também não vamos esquecer, né? Nós estamos fechando um ano, né? Não só hoje, mas hoje, amanhã, depois. Não esqueça de agradecer por esse ano que Deus nos deu aí, apesar de todas as lutas, problemas, estamos terminando o ano, Deus supriu as nossas necessidades, e principalmente, né, você que é salvo, você que é cristão, estamos terminando o ano na presença de Deus, que é coisa mais maravilhosa do que isso, né? Então isso é importante a gente também aproveitar a oportunidade e agradecer a Deus por estas coisas maravilhosas que Ele tem realizado na nossa vida. Então eu vou passar agora a palavra e a oração ao nosso irmão Luiz, para que ele então faça a oração. Ele vai orar aquilo que Deus estiver colocando no coração dele, e você vai colocar também a sua oração diante de Deus, e nós vamos estar concordando com todos em nome do Senhor Jesus. Então, irmão Luiz, vamos estar com a palavra e a oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Eu quero reforçar, quando nós formos para Deus atender às nossas necessidades, às nossas justas necessidades, mas a primeira, como falou o pastor Aguilar,
são as nossas necessidades espirituais. Precisamos, com a ajuda de Cristo, que Ele tome as nossas mãos direitas, a nossa mão direita, para que nós continuemos nesse caminho. E como é dar a mão a Jesus? Como é pedir a Jesus? É nos mantermos firmes na palavra, sempre recordando a palavra, porque essa palavra hoje nos renovou, nos fortaleceu. Quando os soldados vão para a guerra, vão para a batalha, eles passam por um treinamento. Lá eles são adestrados. Eu me lembro, tem um salmo que o rei Davi fala: destra as minhas mãos para a batalha. Então hoje nós fomos adestrados espiritualmente para as batalhas de 2025. Então é isso. Quando o pastor Aguilar disse que é para Deus nos ajudar e nos satisfazer as nossas necessidades espirituais, é exatamente isso que o Espírito Santo usou o pastor Aguilar hoje, que é nos renovar. Nós passamos hoje por um treinamento. Olha, você está lá na luta, mas hoje volta aqui, volta para o quartel, se lembra daquela técnica, vai lá, rasteja de novo, faz tiro ao alvo. Hoje nós tivemos um renovo, nós tivemos um fortalecimento, não é? O soldado volta da rua gordo, aí tem que comer menos, dá a volta lá no gramado. Então, espiritualmente, hoje, nós fomos renovados para esse 2025. Então, vamos orar, mas com essa ciência. Primeiro, pedir pela nossa vida espiritual. E depois, sim, podemos pedir as outras coisas, como eu falei, que são justas. Não tem problema nenhum. Senhor Deus e Pai, então, em nome de Jesus, primeiramente, meu Deus, cuida da nossa vida espiritual, nos ajude a nos mantermos fortes e saudáveis espiritualmente falando. Eu quero lhe pedir também que o Senhor venha a suprir todas as nossas necessidades, no casamento, na vida lá fora, no trabalho. Eu não sei, cada um tem a sua dificuldade. Colocamos agora tudo diante de vós, cada um vai colocar a sua necessidade, a sua angústia, a sua dor, o seu sofrimento. Senhor, em nome de Jesus, seu Senhor, a manifestar o teu poder em nossas vidas, suprindo as nossas necessidades, nos dando direção profissional. É uma gama enorme de coisas que nós necessitamos de Ti. Então, seja o Senhor a nos abençoar. E eu também quero lhe pedir que, em que pese toda dificuldade que nós sabemos que vai acontecer em 2025, seja o Senhor a viver nos fortalecendo, que não fiquemos revoltados contigo, pelo contrário, porque o Senhor nos trouxe até aqui e o Senhor nos levará também até onde tu nos quiseres, até nos colher para ti. Então, em nome de Jesus, eu te peço. E queremos pedir também pelo Brasil, que o Senhor livre o Brasil dessa escravidão, que o Senhor livre o Brasil dessa expoliação, que o Senhor toque no coração dos nossos governantes, para que eles se arrependam dos seus maus caminhos, peçam perdão e passem a nos servir com dignidade. Que o Brasil prospere nos campos, na indústria, no comércio e na prestação de serviços. Senhor, não permita que o Brasil se desfacele a tal ponto de não poder se recuperar mais. Senhor, toma conta do nosso país. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Especialmente eu peço pelo estado do Rio Grande do Sul, que o Senhor restaure a todos. Senhor, eu peço que o Senhor livre o Brasil da fome, da miséria, da insegurança jurídica, do caos social, do caos econômico e do caos financeiro. Senhor, em nome de Jesus, também peço que o Senhor abençoe as pessoas que vão aos hospitais, aos presídios e aos missionários que vão a outros países
levarem o Evangelho da paz de Jesus Cristo, correndo o risco de perder as suas vidas. Cuida de nós, mantenha-nos livres no Teu Evangelho. E mais uma vez eu te peço, livra o Brasil dessa escravidão que nós mesmos nos colocamos. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Antes da gente fazer a oração final, lembrar os irmãos que vão ter, né? Lembrar não, a primeira vez que a gente está falando de Santa Ceia, no dia 19 de janeiro, tá? Então, Santa Ceia, 19 de janeiro, já pode ir preparando aí para o suco de uva, né? O pão, né? Tudo aquilo que é necessário aí para os elementos da Santa Ceia, para que a gente, no dia 19 de janeiro, faça a primeira Santa Ceia do ano de 2025. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus, né? Vamos colocar nossas vidas diante do altar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço ao Senhor por mais esta oportunidade de nós estarmos aqui reunidos no Teu nome. E eu quero concordar com a oração que o irmão Luiz fez agora, e a oração que todo irmão, todas as irmãs fizeram aí, essa pessoa que está participando do culto, eu coloco diante do Teu altar. Seja o Senhor trazendo a resposta a cada um, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Eu também quero agradecer ao Senhor, porque eu tenho a certeza, Deus, que o Senhor já respondeu, está respondendo e irá responder a muitas dessas orações que foram feitas aqui, tantas que foram feitas hoje, como as têm sido feitas aí no decorrer dos dias, meses, anos que estamos aqui reunidos, até décadas. Tem pessoas que estão orando por coisas aí há décadas, e eu tenho certeza que algumas já estão com a resposta, outras vão receber a resposta. Eu tenho certeza que o Senhor está operando em todas as situações. Obrigado, meu Deus. Obrigado por esse ano que está se encerrando. Abençoa esses últimos dias. Abençoa também a passagem de ano de cada um. Guarda, protege, livra de todos os males, em nome do Senhor Jesus. Que seja um momento de gratidão, de reflexão, de alegria, sim, mas muita gratidão ao Senhor por todas as coisas que o Senhor tem realizado sobre as nossas vidas. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Meu Deus, ao término deste culto, leva a todos aos seus destinos em segurança. Livra, meu Deus, de todos os males, e que essa bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Deus, o Teu povo, abençoa a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Vamos estender a mão para cá em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz amém. Amém? Glória a Deus. Desejo a todos aí um excelente final de domingo, também uma excelente passagem de ano, né? Que 2025 também seja um ano na presença de Deus, na obediência, na fé, e que nós possamos aí termos muitas conquistas, muitas realizações de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tenha aí um bom domingo, que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.